Às vezes eu fico me perguntando sobre quais são os limites da gentileza. Tem uma frase icônica aqui no Rio de Janeiro, que é o gentileza gera gentileza. Eu fico me perguntando quais são os limites disso, sabe? Eu fico me perguntando até onde é saudável, é possível e é interessante seguir buscando alguma gentileza e, enfim, plantando gentileza também. Eu tenho duas histórias para te contar sobre casos que aconteceram, que me marcaram sobre essa perspectiva. Uma história aconteceu há alguns anos atrás, há alguns anos, né, para não ser redundante, e outra é bem frequente, aconteceu nesse dia, no dia em que eu saí para gravar. E eu queria compartilhar isso contigo nessa reflexão. Bom, vamos lá, a primeira história, ela aconteceu há alguns anos aqui no Rio de Janeiro. Alguns anos que eu digo, tem uns 7 anos, cara. E eu guardo essa história com muito carinho, com muito cuidado, porque ela significou muito pra mim. Me trouxe uma sequência de reflexões. Eu conto ela quando eu quero tirar algumas risadas das pessoas. Porque quem me conhece de forma mais próxima, né, já consegue perceber que eu sou muito enrolado às vezes. E enrolado no sentido de cometer algumas gafes sociais. Dou uns moles, assim, absurdos. E uma vez, né, nesses, 7 anos atrás, eu tava talvez indo da faculdade para casa, para o trabalho, não lembro exatamente o que eu tava fazendo, de onde eu tava indo, nem para onde eu tava indo. Mas eu lembro o que eu estava fazendo. Eu estava sentado no ônibus, e os ônibus no Rio de Janeiro, uns anos atrás, eles tinham assentos preferenciais para pessoas idosas, gestantes, deficientes e obesas, ou obesas, né? E aí os assentos, eles eram marcados com uma cor diferente, eles eram amarelos. Eu nunca concordei muito bem com isso, porque ainda que tivesse acontecido algum estudo, era muito comum e muito provável que tivesse mais idosos e obesos ou pessoas com deficiência e tudo mais, gestantes, do que assentos amarelos dedicados para essas pessoas. Então, eu sempre tomei o assento como todos eles são preferenciais. Eu sempre busquei, me forcei a ser muito gentil, sempre. Sempre. É uma violência que eu faço no sentido de construir um comportamento na marra para poder servir. Não para ser aceito, não para ser visto como um bom moço. Não me importo com isso, é um comportamento, eu comigo. E aí uma vez, entrou uma senhora no ônibus, ele estava cheio e não tinha nenhum preferencial à vista, assim, a pé nem perto de mim. E ela parou do meu lado. Eu estava no banco de fora, né, tem o banco da janela e o banco de fora. Eu estava no banco do corredor, o de fora, e ela parou do meu lado. E era uma senhora que tinha uma barriga de grávida, sabe? Aquela barriga que é volumosa, assim, pra frente, inchada, assim, sabe? Parece vou parir a qualquer momento. E aí, eu olhei pro lado e falei, senhora, senta aqui no meu lugar, eu dou pra senhora. Aí eu fui levantando e ela meio que botou a mão assim na minha direção, do tipo, não levanta, pô. E perguntou assim, por que você tá levantando? Por que você quer me dar o seu lugar? Eu falei, porque a senhora tá grávida. E ela me olhou de cima a baixo e me disse, quem disse pra você que eu tô grávida? Eu não estou grávida. Meu amigo, a única coisa que eu pude fazer, que eu tive cara pra fazer, foi de puxar o sinal e tipo assim, descer no ponto mais próximo. E o motorista parou e eu já desci. Tipo assim, eu não vou conviver com aquela vergonha. Eu senti uma vergonha intensa, interna, tipo, fulminante. Uma gafe. Beleza. Mas a questão é, não me arrependo de ter feito o que eu fiz. E aí a segunda história é a seguinte, cara. Hoje eu tava andando na rua e vi uma senhorinha saindo da feira com aqueles carrinhos de feira cheio. Ela tava descendo uma escada e ela tinha algum problema no joelho, que ela tava descendo com muita dificuldade, né?
tipo assim, 10 segundos praticamente para descer um degrau. Eu cheguei para ela e falei: senhora, bom dia, com licença, você aceita ajuda? Eu posso pegar a bolsa pra senhora? Ela super aceitou, agradeceu, eu desci a bolsa dela, ela ficou, tipo assim, em 5 segundos, agradeceu 30 vezes. E ali eu me senti um herói. Mesmo ato, mesma coisa, né? Mesma ideia, né, da gentileza, mas só que dessa vez com uma receptividade muito melhor, muito mais alta. O ato, o movimento é o mesmo. Olha que bonito, deixa eu só parar pra te mostrar. Catedral não, a Igreja da Candelária aqui no Rio. Olha que bonito. Uau. Nunca tinha feito esse caminho não, gostei muito. Vou fazer de novo, inclusive. Mas a questão é, qual o limite da gentileza? Eu percebo que, e eu chego à conclusão para terminar essa reflexão, que o limite da gentileza é o teu limite de estômago. A tua capacidade de lidar com o imprevisto, de ser aceito ou rejeitado. E a gentileza não é um ato de aceitação, de buscar a aceitação do outro, é um ato de serviço, e servir te engrandece. A gentileza é um ato humanitário e ao mesmo tempo egoísta de autodesenvolvimento. Não vou deixar de ser gentil, ainda que eu seja feito de trouxa, não vou deixar de buscar servir, ainda que tentem me humilhar, não vou deixar de ser quem eu sou por conta da reação dos outros. Afinal de contas, eu não posso escolher como os outros vão reagir, mas eu posso escolher como eu vou agir.